Oi, Márcia. Maravilha, excelente. Maravilha. Coloquei aqui para gravar, pessoal. Vamos gravar essa apresentação da noite de hoje. Bom, é muito bom estar aqui com vocês. Eu e a Elaine vamos compartilhar com vocês algumas informações aí importantes para a gente ter mais saúde, mais qualidade de vida, né, no nosso dia a dia. E vai ser muito legal, né, a gente trocar essa ideia para a gente entender um pouquinho mais sobre a aloe vera, sobre alguns produtos especificamente e também sobre saúde, né, sobre saúde. Então, eu vou colocar uma tela aqui para a gente compartilhar, para a gente já iniciar a nossa EQV da noite de hoje. Elaine, eu vou usar 100% da sua apresentação, gostei dela, viu? Pode usar. Boa noite, pessoal. Noite, a gente já eu Boa vou noite, colocar Boa aqui. noite, maravilhosa. boa noite. Pessoal, vamos trocar uma ideia aqui. Por que que a gente está ficando doente, né? Porque o que que acontece? Por que que são algumas coisas que eu quero. Peraí, Que pode não ser. peraí, que essa sua apresentação, ela só, tipo, ela começou a passar as telas. Eu acho que ela tem é um vídeo, né? Isso aqui acho que agora deu Tem certo. como pausar, tem como você deixar só. É que Eu acho tem que deu duas certo. formas de apresentar. Acho que agora. Isso, acho que agora deu certo. Pessoal, boa noite. Nós vamos começar aqui agora com o nosso encontro de qualidade de vida. Deu certo? Não. O bichinho tá andando. Mas vamos lá, agora eu entendi. Tem que dar pausa ali no meio. Nós vamos começar com o nosso encontro de qualidade de vida da noite de hoje. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês tanto sobre saúde, nós vamos compartilhar, quanto também nós vamos compartilhar algumas informações aí sobre os nossos produtos, ok? Vamos entender um pouquinho mais do nosso mercado, um pouquinho mais por que que as pessoas estão cada vez mais ficando doentes. Então, a gente não poderia começar diferente, né, sem começar falando na nossa alimentação. Muitas pessoas, né, por que que as pessoas têm. Eu vou até voltar a tela aqui que eu quero ver a carinha de vocês. Pessoal, vocês percebem que que tem muita gente hoje se enganando com a questão de saúde, de beleza e tudo mais? Por quê? Nós estamos o quê? Não, não que não fique legal, tá? Entenda bem, não que não fique bonito, mas cada vez mais os procedimentos estéticos, eles maqueiam muitas vezes ali, né? Maqueiam o estado geral da saúde muitas vezes daquela pessoa ali, né? Olha por fora, tá tudo bem, mas quando vai ver por dentro, tá tudo podre, né? Por quê? Porque procedimentos estéticos em excesso como eu disse, não que não fique bonito, não é, a questão não é essa, mas a questão é realmente como que está a nossa saúde. Por quê? Porque a nossa saúde ela é basicamente conduzida pela nossa alimentação. Tá, pelo nosso estilo de vida, vida sedentária, né? Se a pessoa tiver uma vida ativa ou sedentária, se ela tiver uma alimentação boa ou ruim. E o que está acontecendo com a nossa alimentação hoje em dia? Nossa alimentação é muito pobre em nutrientes, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, enzimas. Pessoal, hoje, por exemplo, hoje eu almocei, eu até comentei isso no almoço. Eu estava numa apresentação de negócio, eu almocei com a Cília, talvez ela esteja na sala aqui, e eu pedi um risoto de limão de amêndoas, né, com um bolho de limão siciliano e uma tilápia grelhada. Aquela tilápia, ela foi criada em cativeiro, com certeza, né? Ela foi alimentada com ração. Ela não é o peixe do rio mais, isso que eu quero dizer. Às vezes a gente come o peixe e fala assim, não, meu peixe é saudável. Não, com certeza ele é mais saudável do que outros tipos de proteína. Mas não é mais, o peixe não é mais o do rio, pessoal. Isso que a gente precisa entender. O peixe não é mais o do rio, sabe? Que crescer ali naturalmente. Esse peixe hoje é criado com hormônios, com antibióticos, com ração que tem tudo isso para fazer o crescimento, para ele ficar maior, para ele ficar mais pesado,
né, acaba mudando a genética. E a nossa, então a gente é muito pobre em vitaminas, minerais, aí nossa comida é muito rica em o quê? Em toxinas, em conservantes, em carboidratos, em gorduras, gorduras ruins, né? Então, ou seja, a nossa alimentação cada dia mais ela não está legal, né? A nossa alimentação não está legal. E aí, muitas vezes, a gente remedia isso com o quê? Procedimentos estéticos, né? Porque, às vezes, a pessoa ali está cheia de linha, marca de expressão, envelhecimento precoce, né? Tá gordinho, aplica as canetinhas lá do emagrecimento, faz um monte de coisas para manter a aparência externa bonito, mas a aparência interna, às vezes, não está tão bonita, né? Muito possivelmente não está tão bonita, né? A não ser né, quem tem uma atividade física constante. Então, o que que a gente come todos os dias, né? Por exemplo, as nossas frutas, verduras, legumes, cada vez mais elas estão carregadas em agrotóxicos, em pesticidas, herbicidas, né? E não só isso. Agora, cada vez mais a nossa alimentação ela é mudada geneticamente, tá? As sementes são alteradas para quê? Para que a fruta seja mais bonita. Olha que interessante. Ela é alterada para ficar mais bonito, porque nós comemos o quê? Com os olhos, né? Nós comemos com os olhos. Mas isso não quer dizer que a fruta tenha a mesma quantidade de nutrientes. Isso não quer dizer que as nossas frutas, verduras e legumes não tenham cheia de agrotóxicos, de pesticidas, herbicidas. Aí nós estamos comendo tudo isso. E muitos de nós ficando mais doentes, cada ano que passa mais fraco, mais isso, mais aquilo, envelhecimento precoce, né, e uma série de outros problemas ali, tá? Então, ou seja, muitas vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado até com essa parte vegetal que nós compramos, que a gente acha muitas vezes que, né, através do vegetal a gente tá indo bem, tá comendo bem, mas nem sempre, tá? Nem sempre é orgânico. Você está comprando é orgânico, né? E qual as consequências de tudo isso, né? Não só ali das frutas, verduras e legumes. Se a gente pegar, por exemplo, o frango é um dos grandes vilões que existe hoje na nossa alimentação. E qualquer profissional de educação física ou nutricionista aumenta a quantidade de frango para a pessoa comer, porque teoricamente deveria ser melhor. Porém, não é considerado que o nosso frango ele é carregadíssimo de antibióticos, hormônios de crescimento e uma série de outras coisas. Eu não sei se você já tiver a curiosidade de ir no YouTube e pesquisar lá sobre hormônios em granjas de frango. Tem vários documentários lá, tá? Assim, os negócios, se você não quer, se você quer continuar comendo frango, eu sugiro que você não assista. Você vai ver o que os criadores falam do frango, né? Que tem o dia certo do abate. Se passar o frango fica doente e morre. De tanto remédio que tem dentro dele, né? Um frango, ele deveria crescer de 6 a 8 meses. O frango hoje, pessoal, ele cresce em dias. Nós estamos falando em cerca de 20 dias. Um frango nasce e já está do tamanho de uma galinha para ser abatido em 20 dias. Vocês têm noção a velocidade disso? Muitos desses animais, muitos desses criadores de frango, o frango nem dorme, é luz o tempo inteiro em cima deles. Eles ficam acordados comendo 24 horas por dia para ganhar peso. Ele morre estressado depois. Parece brincadeira, né? Falando assim, mas não é não, viu? Aí você vai no supermercado e aí tem algumas embalagens que diz assim: este frango não foi criado com antibióticos e hormônios. Quer dizer que todos os que não têm essa informação são, né? É lógico, né? Porque eles têm alguns que não são. Eles têm uma criação diferente. O gado, um boi deveria demorar em torno de 5 anos para crescer. O boi cresce hoje em 2, sabe? É muita tecnologia para fazer esse boi crescer rápido, ganhar peso, gastando pouco. Por quê?
O que que o criador tem que fazer, pessoal? Tem que fazer com que tanto o frango quanto o gado gaste pouco e cresça muito, para que ele dê lucro. O foco está no quê? No lucro, né? E a gente está comendo tudo isso. Mas eu sei que não dá para ficar sem a picanha, né? E aí tem uma série de consequências isso, né? Obesidade, fadiga, dores no corpo inteiro, doenças em geral. Existe um número da Organização Mundial de Saúde que diz de 70% das mortes no mundo, 70%, pessoal, são causadas por infarto, derrame e câncer. Se você pegar duas dessa aqui, ó, infarto e derrame, são ligados a quê? Principalmente a problemas do coração, má circulação, muitos de nós com sobrepeso. Às vezes a pessoa não está com sobrepeso, porque deitou na mesa do médico e o médico lipou, tirou a gordura em excesso, mas não tirou de dentro das veias, das artérias, tirou da parte estética, mas não desentupiu as veias, artérias, vasos sanguíneos, não desentupiu isso. E aí vem um grande problema, né? Aí a gente tem um grande problema. Bom, o estado geral da nossa saúde, ele depende, pessoal, ele depende do nosso intestino, principalmente, tá? O intestino é responsável por absorção dos nutrientes e a eliminação do lixo. Eu vou só voltar aqui, porque eu acho que eu não ativei o som para eu passar isso para aqui, sim. Porque aqui tem um vídeo, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês. Então, ou seja, o intestino, pessoal, ele é responsável pela absorção dos nutrientes e pela eliminação do lixo, né? Então, vamos lá. E ainda assim pode pensar de forma independente. Porque o intestino é tão surpreendente. Aqui. Um órgão que pode não ser controlado pelo cérebro e ainda assim pode pensar de forma independente. Porque o intestino é tão surpreendente. O intestino e o cérebro parecem completamente desconectados, mas pesquisas recentes mostram que os micro-organismos no intestino podem estabelecer uma via de comunicação entre os dois. O intestino, responsável pela excreção do corpo, abriga pelo menos 10 trilhões de micro-organismos. Eles não apenas decompõem e absorvem os alimentos, mas também influenciam silenciosamente suas emoções. Isso ocorre porque os micro-organismos, ao digerir e metabolizar os alimentos, podem formar novos produtos, dos quais a serotonina é especialmente importante. A serotonina é um neurotransmissor e 95% dela no corpo humano vem do intestino. Ela é chamada de mensageira da felicidade e pode, através do nervo vago, alcançar o cérebro, ajudando a resistir à tristeza e a gerar sensações de prazer. Esse fenômeno é conhecido como interação cérebro-intestino. Contudo, o intestino é diferente de outros órgãos. Ele não executa as ordens do cérebro mecanicamente, mas pode fazer julgamentos e agir por conta própria, pois a parede intestinal contém um sistema nervoso independente do cérebro, com mais de 100 milhões de neurônios. Mesmo se o cérebro falhar completamente, o intestino pode reagir por conta própria. Do ponto de vista evolutivo, o sistema nervoso apareceu pela primeira vez em animais primitivos, cujo corpo principal era o intestino. Posteriormente, por necessidade de sobrevivência, uma parte do sistema nervoso se desenvolveu em sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula espinhal, e outra parte tornou-se o sistema nervoso entérico. Portanto, o intestino não faz apenas trabalhos sujos e pesados, ele é também o segundo cérebro do nosso corpo. Olha só, aqui alguns intestinos que recebem má alimentação. Eu não sei se o seu intestino está desse jeito, cheio de pólipos, cheio de diverticulite. Olha só, isso aqui é um câncer de intestino, pessoal. Ah, olha a sujeira dele, como é que tá. Isso aqui é resultado do quê? De uma má alimentação. E se o intestino, ele é responsável por grande parte da nossa saúde, não faz sentido a gente deixar o intestino assim. Olha a diferença de um intestino sujo e de um intestino saudável. Flexível, limpo, ele consegue absorver corretamente os nutrientes que vão passar por aqui. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos desintoxicar o nosso intestino. Tá? Com o intestino limpo, tudo melhora, tudo melhora. Acaba com queda de cabelo, acaba com unha fraca, acaba com desânimo, acaba com depressão, acaba com tudo.
tá? Intestino limpo muda completamente o seu organismo, muda completamente. Vamos lá. Então, e para fazer essa limpeza do intestino, o que que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje com vocês? Sobre a aloe vera, tá? Que é uma planta incrível, principalmente para fazer essa questão de limpeza intestinal. A aloe vera é a planta mais estudada já que existe na atualidade, tá, pessoal? É a planta mais estudada. A aloe vera é muito estudada por diversos motivos. Não também pelo seu fator de limpeza, mas também principalmente por essa questão de fator de nutricional que ela existe. Porque dentro da aloe vera existe muitas coisas, né? Realmente existem muitos produtos. Ô, Elaine, a aloe vera limpa mesmo o intestino? Limpa. E vamos ver? Vamos começar com o teste já? O que que você Vamos. acha? Perfeito. O que que você Então vai tá. fazer aí? Explica pra gente o que que você vai fazer. Então vamos lá. Pessoal, vocês viram lá o intestino limpinho e o sujo, né? Então vamos dizer que essa água aqui é o nosso intestino limpo. Então, quando a gente nasce, não tem toxina, a gente nasce com aquele intestino bonito, né? Limpinho, sem nenhum visco, sem nenhuma sujeira. E aí a gente começa a comer. E aí eu vou sujar esse intestino para a gente fazer uma semelhança aí. Eu vou usar o iodo-cloridona, ele é super oxidante, tá? Para vocês entenderem o processo aqui. Então, olha, o que que a gente come aí que você acha que vai sujar nosso intestino, hein? Picanha. Nossa. Pizza. Sorvete. Sorvete, Quem sorvete muito, gosta? sorvete muito, é. Gente, cachorro quente. Miojo, Hã? miojo. Miojo. Nossa, miojo. Gente, olha isso. E aí, eu vou pegar o miojo. Esse miojo, ele vai representar o seu intestino. Então, vamos dizer que o intestino tá limpinho, ó. E aí, você come tudo isso, né? A gente come todas essas coisas que a gente já viu. E aí, olha como que fica, gente. Vocês estão vendo, né? Oxidou. Oxidou. E seu intestino fica assim, ó, sujo. Será que algumas pessoas, Oliver, falam assim, é só tomar água, não é? Só tomar água que limpa, não tem nada não. Toma bastante água, a gente vai tomar, ó. Está tomando bastante água. Mudou, gente. Você pegou um outro copo aí com água limpa. Água limpa, ó, água limpa, água suja e água limpa. Vou tirar aqui, ó, para vocês verem que é água limpa, ó. Tá vendo? Sim, sim. Estamos limpando e nada. Cadê de limpar, ó? Não tá limpando, gente, não limpa. Vamos testar com a aloe vera agora? Deixa eu só colocar aqui mais aloe vera. Eu tava tomando, gente, essa aloe vera, ó. Tava tomando aloe vera. Então, vou colocar mais aqui, tá? Pra gente fazer um teste. Ó, só aloe vera, tá? Peraí. Então, a gente vai tomar aloe vera agora. E aí, o intestino vai ficar como, hein? Lembrando que no aloe vera tem uma composição, olha, que eu gosto muito de falar, que é a saponina, né? Por que que a água não vai limpar totalmente, gente? Porque pega um prato sujo de gordura. Vai lá debaixo da torneira. Vai lavar? Não vai, né? Vai precisar de um sabão. Vai precisar de um sabão para poder lavar. Precisa de água? Precisa, mas precisa de um sabão. E o aloe vera, ele entra aqui como se fosse um sabão. Já Olha limpou, já. isso, olha, olha isso aqui. E muito rápido, né? E aí, se você colocar aqui, vamos dizer que a gente continua comendo, né? Porque o povo não tem jeito, a gente tem que comer, não tem? Ó, o aloe vera ainda continua agindo. Não A suja aloe vera novamente. continua agindo. Gente, isso é sensacional, olha. Só nisso aqui, quando eu vi esse teste, já comecei a tomar aloe vera, sem saber a outras coisas boas que ele tem, porque ele tem muitos ativos, né? Ele não tem só a limpeza, ele não é só isso. Além, isso, só isso aqui já vale tudo, mas não é só isso, né? A gente tem aí vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas. Nós temos o acemanã, que é um composto direto do aloe vera, e agora não posso tomar, né? Que oxidou aqui.
E o aloe vera, ele é antioxidante, por isso que ele promove isso também, né? Então, imagina, aquele corpo ácido que a gente fica com o pH lá na altura, é onde dá a gastrite, né? Aí tem a H. pylori, que é aquela bactéria por conta dessa, desse, desse ambiente ácido, né? E aí o refluxo. Esse dia eu peguei um caso da pessoa, falou, Elaine, eu não consigo comer. O refluxo dele estava tão forte que ele não conseguia comer. Gente, eu nunca tive refluxo, eu não sei como que é. Mas eu imagino que deve ser horrível, né? Porque ele disse que subia um líquido amargo, azedo, ácido, queimava tudo o esôfago dele. Então a acidez é enorme. Ele chegou aqui, eu dei meio copo de aloe vera para ele. Ele falou, Elaine, foi como tirar com a mão. E, gente, é isso. Né? É sobre isso. O Acemanã que você citou aí, ele é um dos componentes mais importantes que tem dentro da aloe vera. Por quê? Porque existem poucos alimentos na natureza, poucos alimentos na natureza que têm Acemanã. E principalmente na Uau. quantidade que existe dentro da aloe vera. E o Acemanã, ele tem uma característica, ele tem uma propriedade muito interessante. Por quê? Porque no nosso corpo nós temos dois tipos de defesa. Nós temos o sistema imunológico e nós temos as células NK, que são as células natural killer. Uhum. Esse sistema das células NK, que é o segundo sistema imunológico, ele é um sistema independente. Ele não é ligado ao sistema imunológico comum. Não é ligado à imunidade. As células NK, até pelo nome, Natural Killer, qual que é a função dela? Destruir células com problema. As células Natural Killer, elas foram feitas no nosso organismo para conseguir combater células do nosso corpo com problema, que é o quê? Câncer. Tá? Que é a célula com problema. A célula defeituosa. O câncer, na verdade, é uma célula defeituosa. Tá? Então, ou seja, eu não estou falando da aloe vera, tá, pessoal? Eu estou falando do acemaná. Esse componente natural da natureza, ele tem essa propriedade de acordar, de fazer funcionar essas células natural killer, as células NK. E por isso que quem toma aloe vera continuamente tem muito menos chance de desenvolver um câncer. Uau. E quando se desenvolve, tem muito mais chance de resolver, porque essas células estão ativas no corpo, procurando células com problema e tentando destruí-las. Tá? Então, por isso que a aloe vera, a planta, tá? Não estou falando do produto, a planta aloe vera, ela é tão conhecida popularmente como a planta que ajuda pessoas que têm câncer. Por quê? Porque dentro da aloe vera existe um componente natural chamado acemanã. E esse acemanã tem essa, ele tem a capacidade de acordar esse segundo sistema imunológico, que é o sistema das células natural killer. Interessante isso, né? Nossa, deu uma aula, hein, Oliver? Aprendi mal uma coisa. E fala para nós, então, já que você deu essa aula aí magnífica, a gente fala do aloe vera, da planta, né? Por que que você recomenda a planta nesse potinho? Qual que é o diferencial aqui que a gente tem? A diferença desse aloe vera para qualquer um outro, primeiro, é o tipo de aloe vera, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho babosa no quintal. Existem 400 tipos de aloe vera. Quatro que são usados para uso terapêutico, uso medicinal. Só que no Brasil, a mais conhecida tradicionalmente chama Aloe arborensis, que não é esse tipo de aloe vera. Ela não pode ser ingerida em qualquer quantidade, por isso que ela é muito mais indicada para usar no cabelo e na pele. Sim. E quando se toma em casa, as pessoas falam de tomar em colherzinha, porque ela não é uma planta para se beber. A planta que a Forever utiliza para fazer essa plantação aqui, olha só, apesar de ser uma empresa americana, ela usa uma planta africana. Por quê? Porque foi o tipo de aloe vera, é o tipo de aloe vera que nós podemos tomar em qualquer quantidade que só faz bem. Tá? Então, primeira coisa, por que que eu gosto de usar esse aloe vera?
e não outro. Porque esse aloe vera é a única empresa que trabalha diretamente com aloe vera barbadensis Miller, que é esse tipo de aloe vera. E neste tipo de aloe vera, essa planta tem 12 vitaminas, 20 minerais, 18 aminoácidos, inclusive os essenciais, tá, para a vida humana, né? Nós temos os aminoácidos essenciais para a vida humana, já tem dentro da aloe vera, e tem, somando tudo isso, tem mais de 200 componentes naturais ativos que vão fazer com que as nossas células sejam nutridas da unha do pé ao fio de cabelo. Faz funcionar tudo, porque faz uma nutrição a nível celular e fantástico. Então, é completamente diferente. E aqui dentro, outra coisa, aqui dentro não tem água, tá? Outros produtos de aloe vera, muitas vezes as pessoas colocam água, colocam uma bebida destilada. Aí o motivo, às vezes, não é por causa da aloe vera. Às vezes a pessoa quer tomar uma cachaça e fala, vou tomar com aloe vera, né, Daniela? Né? Fala, né? Aí quer pegar no quintal mais por causa da Uhum. cachaça que da aloe vera. Porque por causa da aloe vera mesmo, não, aqui não tem. Essa planta, ela vem marcada aqui, inclusive 100% estabilizado. O que que é esse 100% estabilizado? É que ele não tem conservantes químicos. Ele é feito apenas uma estabilização de nutrientes. Se for feito um teste neste produto aqui e numa folha recém-colhida da fazenda, os componentes nos nutrientes são idênticos. Não Uau. perdeu nada, ele está estabilizado. Ele não perdeu nutrientes. Está 100% estabilizado. Então não houve nenhuma perca de nutrientes para colocar aqui dentro desse frasco. Que é diferente de outros processos que muitas vezes outras companhias fazem, ou às vezes até que a gente faz em casa. Acaba, bota uma bebida, já perde completamente os nutrientes também, né? Então é diferente. Então por isso, aloe vera gel. Elaine, até Uau. nessas suas indicações de aloe vera, É. que tipo de resultado você tem visto as pessoas tendo muito, assim, com toma aloe vera que te deixou até Ai, surpresa? ó, tem diversos, mas assim, mais, é no caso de gastrite, problemas gástricos, né? Assim, Diversos. E uma coisa que me impactou muito esses tempos foi que eu atendi uma senhora que ela estava com problema de constipação. Então, ela indicaram para ela, uma nutricionista ainda, tá? Indicou o aloe vera. E ela começou a tomar. E ela veio falar comigo depois de um mês. Falei, Elaine, não sei o que está acontecendo, mas a minha glicemia regulou, eu não estou tomando mais remédio. Por que será? Será que é o aloe vera? Então, olha para você ver, ela tomou por uma coisa. Só que ele não faz só aquilo, porque não é remédio, né? Isso aqui é uma bebida nutricional, então é uma comida, né? Eu costumo falar para os meus clientes que isso aqui é uma comida. Ele come todos os dias, então precisa colocar essa comida, porque essa comida aqui, ela não é só para te alimentar, né? Ela também vai te dar energia, ela vai regenerar suas células, ela vai te dar alguns, né, fora as vitaminas e minerais, vai ajudar o seu intestino a eliminar aquelas coisas ruins que você come, que a gente já viu, né? Então, é essencial, gente. Eu falo que a aloe vera é vida. E, e essa pessoa, ela ficou tão, assim, maravilhada, porque ela falou assim, gente, eu vou falar para todos os meus amigos idosos, porque todos têm diabetes, sofrem com diabetes, e acredita que não tem como resolver de uma forma natural, né? E aí ela viu que conseguiu resolver. muitas pessoas, quando a gente diz assim, nossa, a aloe vera é bom para tudo, isso às vezes assusta as pessoas, porque eu falo, não, não é possível uma coisa ser bom para tudo. Mas, É, eu gosto de explicar o porquê disso. Por que que faz bem para sim. tudo? A aloe vera tem muitas propriedades benéficas para o nosso corpo, mas existem duas que são essenciais para a vida humana, que a nossa alimentação deveria fazer isso, mas a gente não consegue via alimentação. Primeira é o processo de limpeza do corpo, né? Quando você bebe aloe vera, é igual o teste que você fez, limpa, o corpo Uhum. limpa. Imagina aquele Sim, intestino sujo ali, começando a tomar aloe vera diariamente, daqui a pouco ele está limpinho. Ele faz a limpeza a nível celular. sim. Então, não faz a limpeza só dos intestinos, ele faz a limpeza a nível celular. A aloe vera desintoxica o nosso corpo. E a segunda função?
mais importante da aloe vera? Ela faz uma nutrição a nível celular. Você falou das saponinas, mas dentro da aloe vera tem um outro componente que chama ligninas, que funcionam como um caminhão, é um transportador. É o transportador mais poderoso que existe na natureza. Por isso que a maior parte dos cosméticos que a gente vê aí está escrito na composição que tem aloe vera, mesmo que seja um pouquinho. Por quê? Porque quando você passa a babosa na pele, aloe vera na pele, penetra 4 vezes mais rápido que a água e vai até a terceira camada da pele, até a hipoderme. Ela penetra muito rápido, penetra mais rápido que a água, 4 vezes mais rápido que a água vai lá dentro. Quem faz isso? São as ligninas, que é o transportador. Por isso que quando você bebe aloe vera, por que que você falou que a pessoa estava com refluxo e começou a tomar aloe vera já sentiu alívio? É por causa das ligninas. Quando você toma aloe vera na boca, já começa a penetrar e já começa a fazer a distribuição. Então, se você tem um corpo limpo e essas ligninas, ela vai penetrar e vai transportar o quê? Vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos. Ela vai transportar tudo que na aloe vera tem. Por isso que eu disse, é da unha do pé ao fio de cabelo. Então, você tem um corpo limpo e nutrido, você achou que o princípio da saúde. Ó, Por que que a aloe vera, quem bebe aloe vera tem saúde? Porque tem um corpo limpo e nutrido. E aí, Deus já fez o resto. Fez um corpo que funcione direito. Se você tem um corpo limpo e nutrido, ele funciona. O problema é a gente ter um corpo sujo e desnutrido, comendo só verdade. coisa gostosa. Aí o corpo não funciona. Mas quando tomo aloe vera, eu tenho um corpo limpo e nutrido. Aí por isso que ele fala assim, poxa, por que que o diabetes não tem cura, mas por que que quando toma aloe vera, a taxa de glicemia controla? Porque quando a pessoa tem um corpo limpo e nutrido, o pâncreas dela funciona melhor, começa a produzir um pouco de insulina, o corpo dela, a diabetes dela começa a controlar, que não era assim antes. Mas o aloe Sim. vera fez o quê? Tratou a diabetes? Não, só fez o pâncreas dela funcionar através da limpeza e nutrição. Tá? Então, o princípio da aloe vera, por que que todo mundo cada vez mais. Ó, existe alguns dados, por exemplo, existe um ditado popular no Japão que diz assim: depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, a única coisa que conseguiu desintoxicar os japoneses, desintoxicar os japoneses, e para aliviar os efeitos da radiação foi a aloe vera. E por isso, existe um ditado popular que diz, né, até hoje, que a aloe vera é Ishairazu. Não sei falar japonês, tá, pessoal? Mais ou menos assim, Ishairazu. O que que isso quer dizer para o Japão? Para o japonês? Que Ishairazu quer dizer não precisa de médico. Eles dizem que quem usa aloe vera não precisa de médico. Quem usa aloe vera não precisa de médico. É lógico que isso é um ditado popular, pessoal. Não está dizendo que a pessoa não vai ao médico. Tem que ir, lógico. Mas só para a gente entender o tamanho do poder, né, da aloe vera, e as pessoas conhecem, né, e utilizam. Na época das navegações, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, eles carregavam dentro das navegações, dentro dos barcos, panelas com babosas plantadas, com aloe veras plantadas, porque eles não sabiam que tipo de doença ia encontrar, mas eles sabiam que a aloe vera ia tratar. Na época de uma grande batalha, o grande César invadiu a ilha de Sócrata, que tinham plantações de aloe vera com soldados para curar os ferimentos dele como cicatrizante. Existem citações bíblicas do uso de aloe vera. Existem vários tipos, inclusive árvores, né, que são tipos diferentes de aloe. Existem muitos. Cleópatra se banhava com gel de aloe vera, quando diz da penetração e da hidratação. Cleópatra se banhava com gel de aloe vera e era conhecida como a rainha da beleza, super hidratada. Então, ou seja, aloe vera é vida, como você disse. Concordo. Gente, quem não toma aloe vera, aposto que vai ficar com vontade de tomar. Depois dessa aula, Oliver, Eu eu tenho não me... 22 anos que eu uso aloe vera. Uau. 22 anos. E olha, há algum tempo atrás, agora, eu encontrei com meus amigos da época do colegial. Tudo gordo, barrigudo, sem energia, acabado. E eu me vi tão diferente. Eu falei, E nossa, as esse cara é rugas, tão Oliver, e as velho. rugas?
Os caras tão velho demais. Eu me sinto tão novo. É lógico que eu sou novo, né? Mas eu me senti muito mais jovem que eles. Interessante. Sim. Muito mais jovem. A diferença nossa, cara, eu parecia que eu saí com um monte de idosos, assim. E não era, era o pessoal da minha sala, da época do colegial. Olha, você vê. E no Covid, ó, você pegou Eu na época? tive Covid. é, O meu filho, o Arthur, teve Covid. Eu estava nos Estados Unidos com ele. Na época que a gente foi a passeio, tava a família toda, e o Arthur começou a ter falta de ar no dia que nós fomos na Disney, e a gente nem sabia que era Covid. A gente ficou sabendo que era Covid depois que nós voltamos para o Brasil, né? Que daí, ainda bem que a gente conseguiu viajar logo, né? Chegou aqui que começou a ter esse negócio. Eu tive Covid, foi tranquilo. Dentro do meu círculo de relacionamento, que são muitas pessoas, todo mundo que toma aloe vera, ninguém teve problema. Ninguém. Zero. Eu não consigo te falar uma pessoa assim, nossa, fulano faleceu Uau, por Covid. Não tive isso. isso foi fantástico, porque eu tive um caso, olha, aliás, de um tio que ele não tomava de vez em quando, tá? Não vou falar que ele fazia uso direto, não. Só que ele era do quadro de risco. Então, ele tinha várias questões aí, que se ele pegasse Covid, ele teria que ter muito cuidado, né? Iam internar ele. E ele sabia disso. Quando ele pegou Covid, ele ficou deitado na cama e falou para a esposa dele aqui: não me tira daqui, só quando eu estiver morto, porque para o hospital eu não vou. Porque se eu for lá, eu não volto. Porque na cabeça dele, se ele fosse, ele não voltava, porque ele tinha perdido já uma pessoa da família, né? E aí minha tia ligou desesperada, Elaine, o que que eu faço? Ele tá sem tomar banho, eu não consigo levantar ele, ele não dá conta de levantar, não come nada. Ele vai fazer o seguinte, você vai dar só aloe vera como água para ele, até ele levantar. Ela ficou 3 dias dando só aloe vera para ele, olha, só aloe vera. Ele bebia igual água, ele tinha dificuldade de tomar aloe vera, hein? Ele só tomava o Berenectar, só que ela deu esse. E ele tomava porque ele não sentia gosto, ele achava que era água. Ele tomava achando que era água, tem que hidratar, e dava para ele. No terceiro dia, ele levantou sozinho, tomou banho, pediu comida e tá vivo até hoje. Não precisou ir para o hospital. Então eu falo, né? Olha, se não fosse a aloe vera na vida dele, não sei o que seria. Ele mesmo fala. Então eu fiquei assim impressionada. Aqui em casa pegaram também, mas a gente foi bem, bem light também. A gente nem chegou para o hospital, nada. Entendi. E além do aloe vera, o que que você tem indicado bastante como produtos top assim, que junto com a aloe vera a gente potencializa essa ação? Até para terminar assim, essa questão de aloe vera, muitas pessoas, olha, mas para que que serve a aloe vera então? Pessoal, é por isso, como eu expliquei, a aloe vera, por que que a aloe vera serve para tudo? Porque a aloe vera serve para a saúde. Então, ou seja, eu tô com tal coisa, toma aloe vera. Toma aloe vera. Experimenta aloe vera. Toma pelo menos 3 litros no mês. Pelo menos 3 litros no mês. E começa a sentir os benefícios. Tem gente que resolve no Desinflamar, primeiro né? mês. É, Desinflamar o corpo, né, Oliver? A gente viu que exatamente. E isso, você tocou num ponto muito importante. Desinflamar o corpo. A aloe vera é altamente anti-inflamatório. anti-inflamatório. Ele é muito É. anti-inflamatório. Então, quem toma aloe vera continuamente vai ter sempre o corpo desinflamado. E assim, falando de aloe vera, uma coisa que eu gosto de recomendar muito, que eu também falo que é um alimento, eu não sei se você também recomenda, é o meu queridinho Arcticia, né? Que é o ômega 3. Então, é um dos melhores ômega 3 porque ele vem do Ártico, né? Das águas geladas, né? Olha, eu aprendi que o melhor ômega 3 vem das águas geladas. E aqui no Brasil tem água gelada, gente. Vamos pensar. Vamos pensar nos nossos peixes, como está no Brasil, né? A gente já entende aí o porquê que esse ômega é um dos melhores. Então, eu limpei o meu corpo, eu desinflamei, eu preciso limpar o quê? As artérias, né? Eu preciso também limpar minhas artérias, prevenir doenças igual hipertensão, derrame, que mais, gente, que tem? Varizes.
trombose, né? Várias enfermidades que vêm por a gente ter problemas ali nas artérias, gorduras, né, nas artérias, toxinas. E eu falo que o Acti-C, ele varre. Ele é uma vassourinha que ele vai varrendo e vai tirando toda essa gordura, essa toxina que fica ali, que pode estar ali, né, nas nossas artérias. Sim, o diferencial desse ômega 3 da Forever como você disse, são peixes do Ártico, são peixes de mares gelados, longe de mercúrio, que não são criados em cativeiro, com ração, não tem nada disso. A Forever só utiliza peixes pescados em mares gelados para fazer esse ômega. É um ômega extra puro. Não é só puro, é um ômega extra puro. É um ômega 3 fantástico. Dá para perceber, inclusive no teste do ômega 3, o qual a potência dele de realmente de desobstrução. Quando a gente pega, eu vi que tem pergunta no chat, a gente responde no final, tá? Quem tiver aí pode deixar. Por exemplo, quem tem, conforme a Organização Mundial de Saúde, 70% das mortes são relacionadas ao quê? Infarto, derrame ou câncer. Se a gente está falando de ômega, a gente está falando de infarto e derrame. Sim. Né? O que que acontece muito, Elaine? Às vezes a pessoa faz o teste do colesterol, não tem colesterol. Dentro da veia está limpo, não tem gordura. Mas fora da veia, ela tem aterosclerose. O que que é isso? É a veia, ela tá tão rígida, e normalmente quem tem isso é diabético, tá? Às vezes o colesterol dele tá até mais ou menos, não tá bom, mas também não tá ruim demais. Porque o sangue está circulando, mas a veia, ela está endurecida, porque a gordura está fora da veia, cheio de açúcar. Aí o que que acontece? Se a pessoa sai para fazer uma caminhada, Hum, infarta, dá ruim. dá ruim. Infarta fazendo caminhada, morte súbita. Se vai namorar, morre. Hum, já era. Já era. Viu, Doniara? Cuidado, hein? A Morre. Daniela tá bem. Doniara tá bem, Doniara tá. Mas o problema não é isso. O problema é com quem ela vai fazer isso. Ah, A pessoa lá tem que estar em dá ômega, ômega. Daniela, dá Cuidado. bastante ômega. Dá muito ômega para a pessoa antes. O que que acontece? Por que que a pessoa morre? Porque a veia está tão endurecida e quando aumenta o fluxo sanguíneo, ela explode. Hum, Explode internamente no corpo e aí a pessoa morre, tá? Então, o que você está falando, o legal do nosso ômega 3, desse ômega 3, que ele é tão potente que ele não só desobstrui dentro da veia, mas ele quebra essas placas de ateroma que nós temos aqui também, que é essas placas de gordura, tá? Fazendo com que, o sangue, no geral, né, as artérias volte até a flexibilidade, porque a artéria tem que ser flexível, ela não pode ser dura de um tamanho só. Quando a artéria não se mexe, ela é dura, rígida, se aumentou o fluxo sanguíneo aqui, ela explode, a pessoa morre. Então, ou seja, ela tem que ter flexibilidade para aguentar fluxo maior. Ou seja, saiu para fazer. Sabe aquela. É muito comum acontecer. O cara tem a vida sedentária, come mal, aí no domingo ele aluga uma chácara, ele vai com a família, faz um churrasco, vai jogar bola e morre. Não está acostumado a correr. Aí ele vai correr aquele dia ele morre. Por que que muitas vezes quando você começa a fazer uma atividade física tem que ir devagar? Porque o seu corpo às vezes não está preparado para um fluxo sanguíneo maior. O corpo, sabe, as veias e as artérias têm que ter essa elasticidade. E esse ômega 3 é fantástico para isso. Ele desobstrui dentro e aumenta a flexibilidade da artéria por fora. Tanto que, muitas vezes, eu já tive casos, tá? De pessoas começarem a tomar nosso ômega e a diabetes baixar. Então, assim, mas por quê? Porque tinha tanto açúcar no lado externo das veias, artérias sanguíneas, que quando fazia o exame de sangue, dava que a pessoa era diabética, mas ela não era diabética. Ela estava com acúmulo de gordura, de açúcar, devido à gordura. Aí, quando acabou a gordura, o diabetes controlou.
não tinha diabetes. Que maravilhoso. Ó, então, além de fazer tudo isso, ele ainda é bom para o cérebro. Ômega 3 ele tem tantas funções, e uma das funções principais do ômega 3 é melhorar a cognição dos nossos neurotransmissores. Ele melhora essa energia e essas sinapses que nós temos, essas conexões, né, de sinapse que nós temos. Então, ou seja, o ômega 3 ele é excelente, tá? Desde a gestação, na verdade, todo mundo, a pessoa está grávida, tem que aumentar o consumo de ômega 3 porque vai afetar diretamente a formação da massa cefálica do feto. É comum a pessoa estar grávida, a Sim. médica já receita ômega 3. Mas uns igual eu, assim, que na época não falaram para minha mãe, aí nasceu com o cérebro menor um pouco. Agora tem que tomar em dobro. Aí tem que tomar adulto para ver se dá uma melhorada, né? Mas eu percebo, olha, porque a Elisa, desde pequena, eu dou para ela ômega 3 desde os 5 anos. E ela tem uma cognição muito rápida. A Muito professora rápido. fala que ela pega as coisas muito rápida, ela tem sabe, perto dos outros coleguinhas, ela avança muito. Começou 2 semanas a aprender piano, já está tocando, falou pro professor, já desafiou o professor, falou, eu quero tocar a Bela e a Fera. Ele olhou para ela e falou, então vamos, né? Já está tocando. Então, assim, isso não é só para velho, né? Não é só para quem já está do 40 a mais, gente. É Não, para todo mundo. todo mundo. É porque a nossa alimentação é muito deficiente em ômega 3, né? A gente deveria consumir muito mais ômega 3. Com certeza, a vida de quem consome mais ômega 3 foi feito até um estudo no Ártico que o índice de pessoas que têm problemas cardiovasculares lá é quase zero, pelo alto consumo de peixe dos mares gelados. Tá? Lá é Aí me falaram diferente. que pinguim nunca morreu do coração. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Não, Não sabia. pode procurar. Pinguim não morre do coração, gente. E outra função, o ômega é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existe. E que é a doença do momento do nosso corpo. Por que que a gente é doente? Porque normalmente a gente está inflamado, intoxicado e inflamado. E essa intoxicação cria uma inflamação. Aí quando você toma um aloe vera e você toma o ômega, que é altamente anti-inflamatório também, é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existe, então, aí você tem um corpo, aí você emagrece mais rápido. Um corpo desinflamado, tem gente que não consegue emagrecer porque está inflamado. Nada que você coloca dentro do corpo funciona. Você já viu anestesia pegar em parte inflamada? Anestesia pega, vai tomar anestesia, o dentista Não fala assim, pega. tá inflamado, vai pegar? Não, se prepara para dor, porque a anestesia não pega em parte inflamada. O que que eu quero dizer com isso? Que às vezes você quer emagrecer, você quer resolver algum problema, mas enquanto o seu corpo está inflamado, nada resolve. A primeira coisa é desinflama o corpo e aí depois você trata o problema. Fora que o intestino sujo, né, Oliver, ele não vai conseguir absorver os nutrientes. Às vezes está comendo até bem, está tomando suplementação, mas o intestino está sujo. Ele está jogando tudo fora, ele não consegue absorver. E aí? Exatamente. Aí é por isso que às vezes a pessoa está tomando ômega 3, mas não toma aloe vera. E o ômega 3 não desintoxica o intestino. Às vezes está jogando fora o ômega, porque eu tenho que limpar o intestino para ele até conseguir absorver melhor o ômega e os outros suplementos. O que mais, Elaine? O que que a gente tem mais de produto aí que pode ajudar as Bom, e pessoas aí a fala, melhorar? dá para complementar, não dá? O que que você acha? Eu comprei depois do treinamento com o Dr. Julimar, eu comprei uma caixa. Gente, a gente teve uma aula, né, Oliver? Uma aula com o Dr. Julimar, coisas Vou que a gente contar. não sabia que tem aqui, ó. Quem não tomava, quem já tomava, aumentou a dosagem. Quem não Métodos. tomava, começou a tomar. Não falha um dia agora para tomar. E esse é o arginina, né? Tem arginina, tem um mix de vitamina antioxidante, vitamina C, D, B6, B12, ácido fólico. E
ele ajuda aí, né, para aumentar a produção de óxido nítrico, que melhora a circulação sanguínea. Então, imagina, você está tomando aloe vera, ômega 3 e coloca o ar, gente, é uma bomba do bem. É uma bomba do bem, que não tem como não melhorar a saúde cardiovascular, né? Exatamente. É, fora que seu sistema imunológico com certeza vai para as alturas, vai melhorar muito, porque o ar faz isso. E quem faz atividade física, né, percebe muito, porque ele apoia aí nos músculos, no desempenho, né, no dia a dia aí, para você não ter dores musculares. Olha, eu mesmo já tenho uma experiência com ele, não tem? Sim, esse é um testemunho meu, porque eu percebi nitidamente que quando eu não tomo Arge e vou treinar, eu tenho dor muscular. Quando eu tomo Arge, você não tem dor muscular. É nítido, é muito nítido assim. Sabe, a recuperação muscular é incrível. E a arginina é conhecida como o alimento do coração. Por quê? Porque o coração é um músculo, pessoal. E esse músculo, ele precisa estar recuperado também. Imagina algo que não desliga, é o nosso coração. Enquanto várias coisas dormem, tem alguém aí que tem coisas dormindo há muito tempo, mas o coração nunca dorme. Vocês já perceberam nisso? O coração, do dia que ele foi ligado, ele só vai Verdade. ser desligado na hora que a gente morre. A recuperação dele é em funcionamento. Por isso eu tenho que dar o nutriente que o coração precisa para que ele se recupere. E a arginina é conhecida como o alimento do coração. Ele vai Muito interessante. restabelecer a função cardíaca. Ele vai tratar o músculo do coração, não só o músculo que a gente tem na academia, mas ele vai tratar o músculo do coração. É fantástico. Arginina. Arginina, eu conheci a arginina através de uma pessoa incrível nos Estados Unidos, e ele dizia assim pra gente, ele falou assim, depois do aloe vera, o Arge é o melhor produto para ser consumido. O Arge, como é que toma o Arge? Dentro do Arge vem uma colherzinha pequenininha. Você pega 2 colherzinhas daquela ali e coloca em 300 ml de água. Deixa descansar um pouquinho, tá? Deixa hidratar a água ali, deixa descansar. Eu coloco no squeeze, eu mexo ele bastante, mas mesmo assim, depois de misturar, deixa ele descansar, tá? A Forever Americana aconselha que a gente deixe descansar por 5 minutos. Essa é a indicação da Forever Americana. Deixa descansar por 5 minutos. Aí você volta e toma aquela água com arginina. Mistura, chacoalha de novo, e aí você vem e toma aquela água. É a melhor maneira de você consumir arginina, tá? Que horas, pessoal? Você pode consumir a qualquer momento. Eu uso antes de treinar. Eu coloco no squeeze e vou treinar tomando argi. É a maneira que eu uso, tá? Mas não tem. é, Como ele não tem fator energético, então você pode tomar qualquer hora do dia ou da noite. Ele não vai te dar energia que não vai te deixar dormir, nada disso. Ele não tem fator energético. Ele vai só tratar, recuperar toda a nossa questão muscular, inclusive o nosso coração. Top, né? Top. Top mesmo. E aí, né, algo para juntar entre esses quarto, né, elemento aí que não pode faltar, na minha opinião, é o Trabore. Eu acho que ele é um aliado aí na forma, no metabolismo, né? O que que tem nele? Picolinato de cromo, óleo de coco, óleo de cártamo, vitamina A e E. O que que ele vai fazer? Ele vai auxiliar no controle de peso, redução de gordura abdominal, vai melhorar o seu metabolismo de carboidratos e gorduras, né? Então, só nisso aí você já tem aí um aliado. Quem gosta muito de comer carboidratos e gorduras, equilibra o nível, né, de glicose também no sangue. Então, pessoas que já tomam insulina se beneficiam muito usando o Trabore. Ação antioxidante e proteção celular. Gente, ele é fantástico. Quem tem aquela barriguinha, né, aquelas barriguinhas que a gente fala pochetinha, sabe? As mulheres sabem as pochetinhas. Hum.
Ele é excelente porque ele elimina também as gorduras da vesícula, né? Então, ele ajuda aí na questão do fígado, bom funcionamento do fígado, eliminando aquela gordura que às vezes fica ali no fígado, sabe? Então, assim, para mim, ele é. E outra coisa que ele me ajudou muito, isso é meu, tá? É testemunho meu. Eu tenho um intestino muito preguiçoso, né? Até passei com o Dr. Julimar e ele me explicou que é a minha genética, o meu intestino ele é mais curto do que o normal, por isso eu tenho essa dificuldade, então eu sempre tenho que cuidar com isso, né? É, E aí eu descobri que o Ultrabody, por ele ter óleo de coco, por ele ter todo esse composto dele, ele me ajuda, junto com a aloe vera, ele me ajuda, além de tudo que eu já falei, ele ainda ajuda o meu intestino a funcionar bem. Olha que tudo, gente. Então fica a dica aí para quem tem um problema igual eu, tá? Muito bom. Dentro do Ultrabody, ele tem as vitaminas, como você disse, minerais, óleo de coco, óleo de cártamo, picolinato de cromo e vitamina A. Tá? Esses são os Uhum. principais. Eu falei disso só para lembrar que eu adoro o Ultrabody, tá? Esse é um produto que eu uso diariamente. Tá? Eu tomo dele de 3 a 6 cápsulas por dia. Quando eu estou muito focado no treino, eu tomo até 6. Mas acima de 3 cápsulas já é o suficiente para utilização no dia. O que que acontece com o trabalho? O picolinato de cromo, ele traz um benefício muito grande que ele consegue inibir a vontade de comer doce. Você vai perceber que vai diminuir o apetite por doce, a vontade, o desejo do doce. Você diminui. Eu sempre fui muito doceiro. Muito. Muito mesmo. Quando a gente, nas mesas de reunião, botava o meu pote de doce lá, o meu acabava muito rápido, porque eu comia tudo. Abelhinha. Totalmente. O picolinato de cromo, o que que ele faz no nosso organismo? Ele, o picolinato de cromo, ele faz o pâncreas funcionar direito. E quando o pâncreas funciona direito, produz mais insulina. Quando eu produzo insulina, diminui açúcar no organismo. O diabético consegue. Então, para o diabético, é fantástico, tá? Principalmente, e quando você toma ele com aloe vera, ele funciona 3 vezes mais do que tomado sozinho. Ele potencializa 3 vezes mais quando tomado junto com a aloe vera, tá? Então, o picolinato de cromo que tem aqui, ele ajuda você a diminuir açúcar em geral do organismo. Tira a vontade de comer doce e produz mais insulina. O corpo produz mais insulina, diminui a taxa de glicemia. Então, o diabético já cai a taxa dele quando ele começa a tomar o picolinato de cromo. E, além disso, nessa associação com o óleo de cártamo e o óleo de coco, com o picolinato de cromo, ele tem a propriedade de queimar a gordura abdominal. Por isso, quando você falou da pochete, tá, são esses componentes que ajudam a queimar principalmente a questão de barriga. Tá? A barriga diminui muito, você percebe que a circunferência. Esses dias o Coutinho me disse que ele estava mais fininho e tal, que estava. Já diminuiu Olha, 2 números da calça. é isso aí, ó. Dimi- Parabéns, Coutinho. Diminui, tá? Já tá até Abdominal. conseguindo, quase conseguindo fazer paralelo na barra já, viu? Ó, eu vi Rapaz. lá. Então, o Ultra Body tem muitas Top. funções, tá? Tanto funções para o corpo perfeito, né? Para o Ultra Body, o super corpo, mas também questões de saúde, no caso, diminuição de açúcar no organismo, queima de gordura abdominal. Ele traz muitos benefícios na área de saúde, não só de estética, né? Mas muitos benefícios na área de saúde. Então, assim, a gente pode dizer que ele é excelente, uma recomendação excelente também para quem está querendo perder uns quilinhos, né, Oliver? Exatamente. Coloca ele na, coloca ele antes do almoço, meia hora antes, gente, vocês vão ver. Vai já saciar, vai tirar aquela vontade de comer doce, como diz o Oliver, e aí você vai, faz o seu exercício, depois você vê o resultado, né, Coutinho? E o próximo, né? O último para a gente encerrar, que a gente já deu horário aqui, é nosso gel dental Forever Bright, que, gente, não adianta, eu costumo dizer, né, para as pessoas que falam, eu tomo aloe vera pro, tá com problema gato, aqui, e aí pega e toma aloe vera só. E ultimamente, sabe, olha, eu tô falando para a pessoa, ó, faz uso do gel dental, sabe por quê? Porque começa
da mucosa da boca que começa já a sua digestão. E aí você pega um gel dental cheio de produtos químicos com flúor. Flúor é um metal pesado que está tendo vários estudos aí, né? A gente está vendo aí pela rede, que está prejudicando várias doenças, inclusive doenças que estão vindo aí, que está vindo uma avalanche, né? Vocês podem ver aí casos de autismo, TDAH, tudo relacionado ao cérebro é questões de metais pesados. Então, se começa na boca, gente, não é inteligente a gente começar com gel dental também à base de aloe vera, que vai cuidar de toda a parte, né, da gengiva, dos dentes, da mucosa da boca. E ele vai proteger os dentes de uma forma assim, natural, vai dar um clareamento natural, sem tirar, né? Porque tem esses casos de clareamento que acaba com o esmalte do dente. E uma vez que tirou o esmalte, já era, não volta, não volta atrás do esmalte, né? Então, pessoas que têm aí mau hálito, além de tomar aloe vera, tá? Porque o mau hálito ele também começa do intestino, né? Uma dica. Mas faz uso do gel dental, né? Esse dia mesmo teve uma amiga minha que perguntou se era bom tomar o hálito. Eu falei, mas toma aloe vera também. Não adianta, tem que resolver o caso desde lá de dentro para fora. Sensibilidade, já aconteceu comigo? Não sei se vocês já tiveram isso, sensibilidade. O que que você faz? Pega um pouquinho, coloca naquele dente que está sensível e deixa antes de dormir. É como tirar com a mão, né? E ele pode engolir um pouquinho, pode engolir, porque ele não tem nada abrasivo e além não tem flúor. Já aconteceu comigo, Oliver, de estar com a garganta raspando e eu só tinha o gel dental. O que que eu fiz? Coloquei um pouquinho na língua e fui engolindo devagarzinho. Gente, foi tirar com a mão. Por quê? O que que mais tem aqui é aloe vera. Tem aloe vera, própolis e hortelã, né? Então, eles usam óleo essencial, então tudo natural. E aí a gente vai ter um hálito fresco, saudável. Inclusive, tem um caso que a Mislene cuidou, eu acompanhei na época, a pessoa estava com câncer na boca e ela cuidou com aloe vera e o gel dental. E os médicos ficaram assim assombrados de ver, né, a melhora que essa pessoa teve. Olha para vocês verem como é poderoso, né? O nosso Sim. gel dental. O gel dental, esse gel dental, ele é tão poderoso, inclusive agora, poucos meses atrás, ele ganhou mais, ele já tem várias premiações mundiais, ele ganhou mais uma na Europa agora, o aloe vera também ganhou, na embalagem nova também, isso aqui é um símbolo de uma premiação que recebeu na Europa como produto puro, né? Tipo, o gel dental também tem uma premiação nova agora, já são várias premiações. Como ele não tem flúor, e ele tem própolis. O que que é própolis? Antibiótico. Eu acho natural, né? Antibiótico natural. Então, quem tem algum tipo de infecção, né, tá com algum tipo de infecção no dente, o dente está infeccionado, tudo, o que que eu preciso? De um antibiótico. Então, própolis antibiótico vai ajudar muito. Você, quando começa a usar esse gel dental, você percebe que a coloração da sua gengiva muda. Que estava inflamado, desinflama. Tá? O que que vai acontecer? Nessa associação aqui, a aloe vera não é cicatrizante? Tem gente que direto tem sangramento gengival. Tem gente que acorda, Helene, com o travesseiro sujo, que baba à Meu noite e ainda Deus. baba sangue ainda, né, do sangramento gengival. E aí acorda com o travesseiro. Eu já tive pessoas, já me falaram assim, poxa, eu tenho que trocar folha de travesseiro direto porque eu tenho um sangramento gengival noturno. E aí, o que acontece? Quando a aloe vera é cicatrizante, pessoal. Super, super cicatrizante. Então, quando você tem o uso contínuo, meu pai, por exemplo, meu pai usa dentadura. Ele não consegue ficar sem esse gel dental, porque a dentadura machuca a boca dele. Então, quando tá acabando, eu já mando de vários lá para ele. Quando tá acabando, ele fala, ó, quando tem três ou quatro, tá longe de acabar, ele já fica com medo. Ele tá acabando, né? Manda mais. Por Hum. quê? Porque ele não consegue usar outro gel dental. E esse, como ele usa prótese, né? Ele não tem dente, mas trata a gengiva dele, para não machucar, olha só. Não tem dente, mas tem gengiva, pessoal.
Então é importante tratar a gengiva ali também, tá? E outra coisa, como a aloe vera é desintoxicante, o que acontece muito é que quando você escova a língua, você vai começar a fazer uma desintoxicação da língua. E o paladar tá onde? Na língua. Quando você tem uma língua limpa, desintoxicada, você consegue ter uma sensibilidade melhor até ao paladar, quanto às coisas que você está comendo. Então, além de tratar o dente, na verdade, não é, o nosso gel dental ele não é para o dente, ele é para a boca inteira. A boca. Hum, Ele é trata Hein, verdade. olha, toda a boca. Ele resolve tudo que a gente tem de problema na boca. Precisa ir ao dentista regularmente, tá, pessoal? uma Mas, contribuição nesse ponto aí, olha. claro, Eu aumentei muito a minha sensibilidade a açúcar e a sal depois que comecei a usar bastante. você não é que você aumentou a sensibilidade, é que você começou a perceber melhor o que você não estava percebendo, né? É que é, né? Não Ah, tava com a sensibilidade tão alta, estava né? Então, assim, intoxicado. A sensação então você não agora tinha. eu só consigo comer, assim, a comida, toda vez que eu vou comer fora na rua, eu sinto, assim, nos restaurantes, eu sinto que é salgado demais. Com É, eu certeza. consegui tomar café sem açúcar, Coutinho, depois que eu comecei a fazer uso da aloe vera, do gel dental, né? E isso é muito legal. Tem uma coisa que eu acho, assim, excepcional, é que a Elisa, minha filha, ela só conhece esse gel dental, desde quando ela nasceu. E ela foi da minha mãe, tinha um outro gel dental lá, da minha mãe desse tinha acabado. E aí ela foi usar, falou, vó, como que a senhora consegue escovar dente com esse gel dental? É insuportável. Fico enjoada, mas não é, gente. A partir do momento que você começa a fazer uso dele, não consegue mais usar os outros. Eu falo, não consegue. E fora que é muito engraçado, porque o meu filho mais velho, o Natan, tem 25 anos agora, vai fazer. E ele começou, pôs aparelho com 15 anos. E a doutora ficava brava com ele, porque, gente, um adolescente de 15 anos, escova dente direitinho, passa fio dental, homem, quem tem aí deve entender. Se tiver algum que faz, é um cada 100, né? E o que que acontece? A doutora falava para mim, Elaine, quando tirar o aparelho, vai estar cheio de cárie, porque o Natan é muito teimoso. Eu falei, é mesmo. Ele é teimoso mesmo. E ela ficou impressionada, Oliver, a hora que tirou o aparelho, não tinha cárie. E ela falou, mas como? Como que não tem? Esse menino não escova nem direito, não passa fio dental do jeito que eu falo, né? Aí eu falei para ela, deve ser, doutora, por causa dessa pasta. Eu tirei da minha bolsa e postei para ela. Ela ficou admirada e quis, já levei, ela virou cliente. Enfim, ela entendeu, porque o flúor, ele abre a gengiva, né? E aí você come e não escova o dente direito, que a gente escova o dente e come, não é assim? E aí ele entra ali. Então, a nossa não tem flúor, ainda cuida, né, da saúde bucal. Então, mesmo ele não escovando o dente do jeito que deveria, 3 vezes ao dia, igual ela falava, comeu, escova o dente, ele não fazia isso, só antes de dormir. Mesmo assim. E a Elisa, a última vez que eu levei no dentista, a dentista falou, ué, a menina tem 11, 10 anos, não tem nenhuma cárie, nunca teve cárie, né? E eu entendo que é por conta do gel dental, porque ela também não é excelente higienizadora, não, mas é para a gente entender que realmente ele cuida, né, da saúde bucal. Eu tenho os dois filhos, né? Eu tenho o Gabriel de 13 e o Arthur de 17. Zero cárie. Só usaram esse, já, só, em casa eles só usam. Já aconteceu deles usarem gel dental, às vezes de ir para casa de amigo dormir, esse tipo de coisa. E o Gabriel tem dificuldade de usar outro gel dental, não consegue, tá? Né? Pela diferença até da textura de tudo na boca. Não tem cárie, zero cárie, dentes perfeitos, né? Oi, Dani, colocaram, fizeram uma pergunta aqui, ó, existe algum caso clínico de melhora de paciente com endometriose? Olha, eu já vi, eu tenho 22 anos usando os produtos e 22 anos com Forever, atendendo pessoas e vendo pessoas utilizarem o produto. Essa questão de endometriose, essa limpeza uterina que é necessária a fazer ali, já vi muitos casos de melhora
incrível, tá? De resolver a questão de endometriose. O ideal é tomar aloe vera puro, aloe vera com pêssego e ômega 3. Esses três produtos. Já vi pessoas, talvez a Doniara até tenha testemunho também com relação à endometriose, mas eu já vi várias pessoas tomando esses três produtos, aloe vera com pêssego e o ômega 3, ter resultados significativos ou resolver, tá? A questão de endometriose. Oliver, Oliver, boa noite. Boa noite. Eu sou a Sidney, não sei se eu posso dar um testemunho que eu tenho de endometriose. Pode, por favor. Ah, sim, então, eu tive endometriose muito nova, passei por cirurgias e o médico passou um remédio fortíssimo, que eu tinha medo da bula de tão grande, que ela tinha mais de 1 metro. E aí conheci Forever, né? Melhorei minha alimentação, tirei tudo que é inflamatório e coloquei o Aloe Beats, né? Eu estava com 40 e poucos anos, e devido a esse remédio fortíssimo para tratar a endometriose, eu estava começando uma menopausa precoce com 40 anos. Então eu sentia todos os calores, todos os incômodos de uma menopausa muito jovem, né? O que aconteceu? Com essa mudança alimentar, o uso do Aloe Beats, não tive mais calores, não tenho mais endometriose, não tenho mais nada, entendeu? Uau. Não sinto dor de cabeça, cólica, nada no período menstrual, menstruação regular, sem nenhum problema. Então, assim, eu tenho certeza, né? Então, eu não tenho incômodo, não tenho mais dores. Eu cheguei a desmaiar 2 vezes antes de fazer uma cirurgia, que era apenas para cauterizar alguns pontos. E hoje em dia a cirurgia nem pode ser feita mais, porque isso não resolve, né? Então, eu não tomo esse remédio fortíssimo, eu não tenho mais menopausa, hoje eu estou com 48 anos, com o corpo totalmente equilibrado, acho que eu não vou ter menopausa, quer dizer, eu saí de uma menopausa que estava sendo, né, adiantando o processo e acabou, normalizou e hoje eu tenho essa maravilha. Tudo com essa mudança alimentar associada com o nosso poderoso Aloe Beats. Você tomou Uau. ômega também? Ou não? Não, Oliver, somente esse. Hoje em dia não, hoje eu uso tudo, né? Geleia real e tudo, mas um milagre aconteceu comigo, foi a mudança na minha alimentação, procurei uma alimentação mais saudável, né? Livre dessas coisas do que é inflamatório, né? E muita água associada com aloe beats. Esse é o que eu usava. Aloe vera com Agora, pêssego. hoje eu uso tudo. Legal. Muitíssimo obrigado. Seu testemunho Eu foi que agradeço. importante na noite, viu? Muito obrigado. Obrigada. É verdade. E ela tá aí perto, olha, ela tá em Brasília, Sidneia. Eu sei disso. Ela tá Ó, aqui. quando vier aqui, quero ter a honra de poder estar com você em algum momento. Sim, sim, nós vamos fazer isso, vamos programar isso aí. Olha só, tem Ah, uma muito pessoa aqui, obrigada. a Edivânia, está dizendo que tem um cliente obeso com pressão alta que só vivia no médico. Nem o próprio médico sabia mais o que fazer com ele. O remédio não servia, apresenta para ele o ômega 3, ele controlou a pressão dele. Nem o médico acreditou. Então, assim, ômega realmente é fantástico. Principalmente no caso de pressão, quando você toma o ômega e o alho. Por que o alho? O alho, ele, por ser vasodilatador também, ele ajuda o corpo a descartar essas placas de ateroma que o ômega dissolve. Então, o alho, ele ajuda a não a jogar fora essa sujeira que o ômega consegue desprender, vamos dizer assim, das nossas veias, artérias vasos sanguíneos, tá? Perguntaram aqui também o nome lá do que ativa Natural Killer, que é o Acemanã, já foi respondido. A Adna falou que ficou afastada, né, de atividades físicas. Adna, tome o Argi, aloe vera e Hum. Argi. Vai mudar completamente. A Roseli disse aqui, olha, eu perdi 4 números da calça, né? A gente estava falando da calça Cavalier. Uau! 4 números. Ela falou assim, o peso não mudou muito, mas as medidas, ela estava inchada, pessoal. Olha quando estava inchada, às vezes inflamada internamente, e aí começa a tomar aloe vera, começa a tomar os produtos, desinflama, desincha. Isso é fantástico, pessoal. Realmente isso é fantástico.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha lá, Vanessa, ortopediatra. Posso falar do aloe vera que equilibra o pH alcalinizando. Não tem como dar cáries, porque elas desenvolvem ambiente ácido. Poxa, muito legal. Obrigado, viu, Vanessa, pelo seu Muito testemunho também bom. aí. Muito bom. Gostei de saber, Vanessa. É a questão do pH, então, tá vendo? pH equilibrado, não tem cárie. É, não tem cárie. Olha que tudo, gente. Muito bom. Bom, Maravilhoso. eu acho que é isso, né? Eu acho que foi muita informação aqui. Vocês gostaram, pessoal? Quem gostou aí das informações de hoje? Quem vai usar isso no seu dia a dia aí? Sensacional. Muito bom. Elaine, Isso que a quero gente agradecer só. sua. Olha, eu ouço bastante, vou usar mais ainda. É isso aí. É, Obrigado, Elaine, pelas suas informações também, tá? Foi fantástica. E Obrigada, Oliver, pelo convite. nós estamos juntos. É isso aí, Tamo pessoal. junto. Mais saúde e não esqueça de usar o seu aloe vera. Pessoal, aloe vera é Bora. vida. Aloe vera é vida. Quem Bora usa tomar aloe aloe. vera? Como é que é? Bora tomar aloe vera e escovar o dente para dormir. Exatamente, está na hora. Já tomei meu shake, né? Meu Ultralight de agora à noite, já jantei. Eu arranquei o dente, eu tô com o dente aqui com ponto, né? Eu arranquei o dente lá de trás, tava tudo quebrado, e eu fiquei morrendo de medo dessa cirurgia. E a dentista já me deu um monte de receita, antibiótico, anti-inflamatório, eu falei, vou tomar, mas natural. E aí eu peguei o First, que é um que a gente tem, né? Aloe vera, própolis e 11 ervas medicinais, e pus no potinho junto, coloquei um pouco de ativador, um pouco de gel dental no spray. E aí eu fico espirrando nele. Assim, no mesmo dia o sangramento parou muito rápido, já sei que cicatrizou, amanhã já vou tirar o ponto e aí eu vou ver o que a dentista vai falar. E não tomei antibiótico, estou muito bem. Um antibiótico natural aqui, ó, esse, o alho, né, o gala que eu tomei. E estamos excelente, graças a Deus. Isso aí, maravilha, excelente. Ótimo, pessoal. Muito boa noite a todos vocês. Que vocês tenham aí uma noite maravilhosa e espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo da noite de hoje. Sucesso a Boa noite. todos. Até Boa Boa mais. noite. noite. Obrigada, boa noite. Gratidão. Boa noite, obrigada, gratidão.